gente querida do nosso Momento Lobo da Costa. Mais uma vez aqui nós estamos para dialogar com vocês sobre este nosso querido Francisco Lobo da Costa, sobre o nosso instituto que leva o nome do nosso Vate, também da Elvira, e, enfim, dos momentos e atividades lobianas que acontecem na cidade. Bom, hoje nós vamos responder a uma amiga que me mandou uma mensagem muito legal e me pedindo alguns dados do nosso Francisco em um determinado tempo da sua vida. Então, assim como a Ana Viana, um beijo, Ana, e que me perguntou sobre o Francisco em Desterro. E hoje eu vou responder. Assim vocês também podem perguntar pelo meu WhatsApp ou então pelo próprio Momento Lobo da Costa nos comentários. Vocês podem me perguntar, podem perguntar para o meu diretor, que também é conhecedor lobiano, né? E nós vamos responder para vocês com muito prazer o que quiserem saber. Então, o nosso Momento Lobo da Costa hoje será do Francisco Lobo da Costa em Desterro. Primeiro de tudo, sabem o que é Desterro? Desterro é o nome de uma cidade. O nome dessa cidade seria não só Desterro, seria Nossa Senhora do Desterro. Mas era conhecida a cidade por Desterro. Depois dessa cidade, capital da província de Santa Catarina, mudou o nome para Florianópolis, né, na época do presidente Floriano. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a estada do Francisco Lobo da Costa, as atividades, o poema importante dele durante esse tempo que ele ficou em Desterro. Para que nós consigamos falar isso, eu tenho que saber e contar para vocês e relembrar vocês de por que o Francisco vai estar em Santa Catarina, na atual Florianópolis, porque naquela época era Desterro. Por que ele estaria ali? E para que nós consigamos entender, temos que voltar um pouquinho na vida do nosso Francisco. Bom, vocês se lembram que o Francisco, como poeta eloquente, verso fácil e fértil, ele era muito qualificado para os saraus, ele abrilhantava as festas, reuniões familiares, e isso acontecia com várias famílias, inclusive a família Arruda. Quem era a família Arruda? A família Arruda era da nossa querida Elvira, né? A Elvira era a filha, né? Uma das filhas, a Elvira com os seus 8 irmãos. A família Arruda tinha 9 filhos. A Elvira não era mais moça. A mais moça é a Silvana, chamada de Sinhá, apelidada, e também não era a penúltima, né? Ela era da geração
menor, né, dos mais moços. Havia outros importantes irmãos da Elvira, como Saturnino Epaminondas de Arruda, que foi importante, já falamos aqui nos nossos episódios, inclusive foi presidente da Biblioteca Pública Pelotense e um dos fundadores que fez isso aí, que conseguiu criar a biblioteca e fundá-la, e depois das reformas, etc. Mas a família Arruda era uma família importante, é uma família rica, abastada, né, e muito respeitável. Então, o Francisco, indo aos saraus e sendo convidado para as festas, ele vai se enamorar da nossa querida Saturnina Elvira. E depois ele vai notar que ele era correspondido pela Elvira. Isso a gente já contou, né? E os Arruda adoravam o Francisco, a própria Sinhá, a Silvana, que era a mais moça, tocava piano, áreas da Traviata para o Francisco, e pedia que ele recitasse, né, tocando ao fundo no piano a Dalila, que era uma música deste século XIX. E então, quer dizer, toda a família adorava que o Francisco, por exemplo, assinasse as suas cadernetas de poemas. Nessa época, as moças e os rapazes tinham cadernos ou cadernetas em que gostavam de anotar poemas e algumas coisas importantes. Então, o Francisco era muito requisitado para isso, para colocar um poema para essa moça ou para o rapaz, então, especialmente da família Arruda. Inclusive o Aristides, que é um dos irmãos mais velhos da Elvira, tinha tal caderneta e gostava de que o Francisco anotasse algum poema para ele. Geralmente o Francisco faria esse poema para o Aristides e para toda a família. Então, mas o Francisco sabia no seu íntimo que ele era como se fosse da família e era muito bem quisto por todos neste aspecto, como poeta, como uma pessoa que era importante em vários aspectos culturais, né, e literários também. Mas ele não seria bem quisto para ser o futuro esposo da Elvira. Então é por isso que o Francisco decide, então, estudar direito. E para estudar direito, ele tinha que ir para São Paulo. Muitos gaúchos iam para São Paulo estudar direito, alguns se formavam, outros não. E o Francisco vai, então, para um curso preliminar de preparação para ingressar na Faculdade de Direito, em São Paulo. Lá ele estuda, inicialmente ele está estudando, e encontra muitos colegas também do Rio Grande do Sul. Ele encontra poetas de São Paulo, que nem o Carlos Ferreira e outros mais, né? Ele frequenta, junto com os colegas, bares, etc., coisa que ele não fazia nessa época, né? E lá ele vai
ter contato com bebidas alcoólicas que ele não costumava fazer. E o que acontece com ele? Ele vai adoecer. Ele vai se sentir doente e é contado, é certo que ele, junto com os amigos boêmios, ele vai beber demais e ele, como não estava acostumado, ele entra em coma alcoólica. Então, o que ele quer aí é parar os estudos e retornar para sua cidade. Se sente muito adoentado e debilitado e ele volta, então. Ele volta de navio, né, de vapor, e resolve parar na província de Santa Catarina. E lá ele vai se dirigir para a capital, que é Desterro, na época, né? A província era o nome dado, hoje a gente não fala mais em província, fala em estado, né? E o Desterro, que era o nome da capital de hoje, é Florianópolis. Então lá ele vai para a capital, porque a família do seu pai era toda ela de Santa Catarina. Inclusive o seu pai, Antônio, seu tio também, Francisco, que já morava em Pelotas, vieram de lá, ainda jovens, e casaram em Pelotas, etc., constituíram família. Mas lá em Desterro ainda havia um outro tio do Francisco, que era o José da Costa. E este vai acolher Francisco e vai reabilitá-lo. Então, o primeiro contato com a cidade é um contato não tão bom, porque o nosso Francisco estava se sentindo muito debilitado, ainda com problemas. Mas ele se restabelece, começa a escrever no jornal de lá, chamado de Conservador, faz várias poesias importantes, bonitas, lindas, que são publicadas. E quando ele já está bem de saúde e está quase querendo retornar para o Sul, ele recebe um convite muito honroso para ele, que é do Dr. Bandeira de Melo, que era o presidente da província, né, de Santa Catarina. Então, esse presidente da província seria agora um governador, né, um governador de estado. Ele oferece ao nosso Francisco o cargo de oficial do seu gabinete de governo. E o Francisco se sente muito enaltecido com isso e vai aceitar esta oportunidade e vai ser oficial do gabinete do governo do Dr. Bandeira de Melo. Então, o Francisco vai assumir esse cargo de oficial, que é um cargo importante, e fica nesse cargo. E a estada de Francisco em Desterro é mais ou menos de 4 meses. Porque no final de agosto de 1875, apesar dele estar num cargo importante, chefe de gabinete, né, do governador, seria o caso, ele estava com muita saudade de quem? Da sua amada Elvira, da sua terra, Pelotas, da sua família, e queria retornar. Então ele vai ficar até o final de agosto de 1875 no cargo, e
aí ele retorna a Pelotas. Mas antes de retornar a Pelotas, ele, como eu já disse, ele colaborou com vários poemas para o jornal O Conservador. E uma das poesias muito lindas, delicadas, é A Pastorinha e o Poeta. Este poema, que me foi pedido, né, pela nossa querida amiga e que nos acompanha neste momento, Lobo da Costa. Então, este poema foi publicado no dia 26 de maio de 1875, no jornal intitulado Conservador. Esse jornal é da cidade de Desterro, atualmente chamada de Florianópolis. E o período que o Francisco ficou em Santa Catarina é do início de maio até setembro de 1875. Então, em setembro, ele sai do cargo e retorna a Pelotas. E aqui em Pelotas, ele vai chegar muito saudoso e com uma bagagem bem interessante e vai publicar essa bagagem literária que eu digo, né, a verve, né, a inspiração, e vai publicar duas produções muito importantes e notáveis. Aquele Ranchinho, que é importante, conta uma história muito interessante, e um outro poema romântico chamado Adeus, à Sombra do Salgueiro. Bem, e para nós completarmos o que nos foi pedido, então nós vamos interpretar para vocês e para ti, Ana, A Pastorinha e o Poeta. E eu vou interpretar juntamente com o nosso querido diretor e intérprete, João Ferreira Filho. Então, agora para vocês. A Pastorinha e o Poeta, de Francisco Lobo da Costa. Por que tu soluças à beira do rio, se a aurora desmaia seu manto de brumas? Por que desfaleces, se a noite de manso reflete seus astros nas doidas espumas? A aurora e a noite me fazem chorar. Eu sou desgraçado, não posso te amar. Tu és desgraçado? Que insânia tu dizes! Não vês que o futuro contente sorri? Que as aves aprendem nos cantos que soltas e as próprias estrelas suspiram por ti. Sossega um momento que o vento passou. Tu és muito moça, não sabes quem sou. Nem deixas, poeta, teu pálido canto a pobre pastora se quer escutar. Juntar com seus dedos teus negros cabelos, que soltos revoam aos ventos do mar. Ai, triste louquinha, não fales, morena, me deixa em sossego, tem pena, tem pena. Mas olha que os ventos sacodem o bosque e ao longe nos antros rebrama o tufão. As ondas palpitam, ai, venha abrigar-te na minha choupana, bem junto ao sertão. Exposto à tormenta, prefiro esperar. Na tua choupana, jamais hei de entrar. Que ideia mais negra, que louco capricho! Assustam-te as sombras do meu triste lar? Eu dou-te minha alma, que é flor cor-de-rosa, se tu os teus cantos quiseres me dar.
Que importa a tua alma, teus mimos gentis? Tu és bem criança, eu sou infeliz. Adeus, ó poeta, teus lares eu deixo, se bem que me custe deixar-te tão só, porém ouço as vozes de uma ave que passa. Meu Deus, que diz ela, tão cheia de dó? O canto que ouviste do mocho é talvez sucumba de mágoas quem louco me fez. Ai, bardo, não chores, teu fado é divino. Eu curvo-me aos ecos do teu bandolim, que ao longe, ao quebrar-se bem junto à choupana, despertam-me às vezes com medo de mim. Também as crianças aprendem a mentir. Pastora, meu fado foi sempre carpir. Então, tu repeles meus doces afetos, meu santo carinho, mais puro que a flor. Não amas a rosa silvestre que brilha com os frios orvalhos das noites de amor? Já te disse, ó Virgem, que sofro e sou vil. Não sou deste mundo, pastora gentil. Porém, se tu fosses feliz sobre a terra, farias minha alma sofrer tanto assim? Se me visses em prantos pedindo os teus louros, não tinhas, responde, mais penas de mim? Se eu fosse feliz, se tal me sentira, prender-te-ia, ó Virgem, nas cordas da lira. Pois bem, eu te creio. Teus prantos afirmam a dor que te mata, poeta, o porvir. Somente os lábios de negros espúrios que o amor das crianças procuram iludir. Então, se assim pensas, não ames alguém. As moças modestas assim passam bem. Aceito o conselho que me dás, ó poeta. Agora, entre rosas somente estarei. Serão meus amores os cantos das aves, ao pé da choupana onde eu me criei. Pois bem, sê feliz, que então hei de o ser. Muito doce, atrativo, me traz o teu viver. A Pastorinha e o Poeta, de Francisco Lobo da Costa, escrita em Desterro, em 26 de maio de 1875. Bem, então, gostaram da nossa interpretação no poema? E tu, Ana, gostaste? E um abraço para ti, um abraço para o esposo Zenildo, para as filhas, e que vocês aproveitem o nosso Francisco Lobo da Costa para uma tese, quem sabe, uma dissertação. Isso é ótimo. Eu endosso e posso ajudar. Então, hoje o nosso episódio foi todo voltado para o nosso Francisco, lá quando ele esteve em Santa Catarina. Assim como essa querida amiga me pediu para falar sobre isso, eu e o nosso querido diretor poderemos falar e etc. sobre outras passagens de Francisco por outros lugares, e ele andou bastante, né? Então, poderemos sim falar para vocês. Basta pedir, sugerir e nós faremos. Então, agradeço a audiência, um beijo para todos e até o nosso próximo episódio. Beijão!